semestre de mestrado aqui, eu ajudei alguma documentação de preparar o mestrado, mas não tinha instituto de computação ainda. E por outros motivos eu acabei indo parar na COP, eu tinha feito concurso na mesma época. A UF é muito mais rápida em tudo do que a UFRJ. A UF funciona super rápido a questão administrativa. A UFRJ tudo demora anos. Então é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme ver o Instituto crescer, né? Ter prédios, ter 65 professores e essa turma toda que está aqui me assistindo e outros alunos aí fora. A gente vai falar sobre o Prêmio Turing, né? De 2016, ele é sempre anunciado no ano seguinte, e aí estão todos os vencedores historicamente, mas a gente vai falar de um Prêmio Turing muito interessante, e que é o prêmio que foi dado para o Tim Berners-Lee, ou Sir Tim Berners-Lee, porque a rainha de Inglaterra concedeu a ele o título de Sir. E por que eu vou falar disso, né? Porque, na verdade, o meu doutorado de sanduíche aconteceu no mesmo local e na mesma época que o www estava sendo criado. Inclusive, a minha tese incorporou, era um sistema de buscas de software, né, usando o www. Por causa disso, eu instalei o primeiro servidor www no Brasil, né, eu ajudei a instalar um site da Embratel na época, que permitia o uso da internet, porque nem essas tecnologias de internet eram firmes na época, poderiam ser outras tecnologias. Então eu vou tentar mostrar não só a história, mas um pouco do clima, né, que aconteceu no CERN, e acontece até hoje. Ainda tenho colegas que continuam no projeto do CERN, que é um ambiente de pesquisa com vários países e com 15 mil pessoas, 15 mil pesquisadores ao longo do ano, né, e mais ou menos 3 a 5 mil fixos durante uma época do ano. Então, o que é o Prêmio Turing? Bom, a primeira coisa a contar é que ele é equivalente ao Nobel para a computação. Não existe um Nobel de computação, não existe nem um Nobel de matemática, né? E a gente tem esse maior prêmio, um prêmio de $1 milhão, se não me engano, pago pela Google, que é dado, né, para premiar uma contribuição importante na área de computação. Alguns nomes ali selecionados, né, Alan Perlis, que inventou a primeira linguagem de computação ALGOL, né, John McAfee, um dos pioneiros da inteligência artificial. Esse cara é tão importante que a Barbara Liskov, que também é um prêmio Turing, foi aluna dele, né? Que inventou linguagem de programação, que inventou algumas linguagens de programação e outros trabalhos, né? O Code, que inventou bancos de dados relacionais. Então, geralmente, a comunidade de computação reconhece os nomes que ganham o prêmio Turing. O problema é que nem sempre a gente entende o que o cara fez. Né? Por exemplo, que o Howard, por exemplo, ele inventou... Ele não está aí, né? Está aí. Agora eu tenho que fazer a conta aqui. Foi ele inventou o Quicksort. Talvez as pessoas, né, entendem o Quicksort, mas ele inventou um monte de coisas de programação distribuída, programação paralela, que são difíceis. A gente sabe, foi o Howard que inventou, tem uma coisa com o nome dele, né? Mas a gente não entende muito bem como aquilo funciona. A gente não tem nem contato. E no caso do Tim Berners-Lee, ele inventou o www, que as pessoas até hoje confundem com a internet. Então, é uma pessoa que qualquer pessoa do mundo, né, que tem acesso a um computador, a um celular, a um tablet, né, na escola mesmo que não tenha em casa, na biblioteca, ela já usou a invenção do cara. Né, que é bastante diretamente, né, porque ele inventou sozinho. Isso é uma coisa bem legal. Outra coisa que eu só descobri esse ano, né, é que o prêmio Turing ele é uma coisa também. Ele é um objeto, que é essa panela aí, né? Não chega a ser uma taça, né? É uma bacia. Né? É uma bacia, né? Não tem nem, então você ganha isso aí para botar na sua estante e ganha $1 milhão, que é legal, né? Então, quem é o Tim Berners-Lee? É uma pessoa comum. Eu juro para vocês que ele ia almoçar, né, no mesmo lugar que a gente almoçava, pagava lá, na época, o equivalente aos $5 pelo almoço, né, $7 pelo almoço. Né? Ele, na época que eu estava lá, uma coisa interessante é o seguinte, ele meio ficou, por alguns instantes, meio que desempregado.
Por quê? Porque teve uma reformulação no CERN, ele não sabia onde o grupo dele ia. Aí, meu grupo vai para lá, meu grupo vai para cá, ele acabou no mesmo grupo que eu estava, a gente tinha o mesmo chefe, né? E um dos Next Cubes que ele usava lá ficou na minha sala por um tempo lá também. Então, ele era uma pessoa totalmente comum, apesar de hoje ele ser uma pessoa que fala com a rainha da Inglaterra, né? E você encontrava ele, você podia almoçar com ele e com as pessoas. E tinha os mesmos problemas que a gente tinha para convencer o chefe de que o projeto dele era bom. Então ele ganhou o prêmio, né, por inventar a World Wide Web. Então ele inventou o conceito, a gente daqui a pouco vai falar disso. Ele programou o primeiro web browser, ele programou o primeiro servidor, ele, com as mãos dele, né, ele inventou todos os protocolos, ele inventou todos os algoritmos. A gente vai ver que ele foi um grande montador de coisas. Vários alunos, principalmente de mestrado, né, e de doutorado, às vezes fazem uma tese que monta com um monte de coisa que existe, um objeto que funciona, né, um software que funciona composto. E foi isso que ele fez. Ele acertou a mão muito bem em várias coisas. A gente vai falar sobre isso. Então tá lá, né? Que é a ferramenta principal usada por bilhões de pessoas todos os dias, né, para comunicar, acessar a informação, e com impacto enorme, né? Que quando a gente fala, né, Primavera Árabe, né, quando a gente vê, né, as lojas que acabaram por causa da internet, concorrência das lojas digitais, né? Então o impacto dele no mundo foi muito forte. Então algumas coisas que falaram. Ele criou praticamente sozinho todo o conjunto de ferramentas que é o www, né? A sua ideia original e a defesa da ideia, convencer as pessoas que aquilo era bom, que as pessoas não acreditavam. Não, ninguém precisa disso, a gente pode botar a informação num CD e distribuir. As pessoas não acreditavam nisso. Eu tive a ideia, quando eu voltei da Suíça, né, eu voltei trazendo uma fita, eu ia até trazer a fita, esqueci, uma fita digital, né, igual fita de vídeo, não existe isso hoje, né? Com o código do servidor, porque a rede era muito lenta na época, né? Então era melhor levar o código do servidor no bolso, né? E aí eu falo, não, tem que usar o www nas peças. Não precisa, a gente pode usar o servidor hipertexto aqui, que é local, do computador único. As pessoas não entendiam muito bem como que a informação distribuída era o verdadeiro efeito de qualidade, não o fato de ser hipertexto só. Hipertexto é que todo mundo botava um pedacinho, né? Depois ele foi contratado, né, para ser o líder do consórcio que divulga o www e faz os regulamentos. Então ele é o condutor da política, de como devem ser as próximas versões de protocolo e coisas assim, né? E grande importância em convencer as pessoas que isso era bom. Com um francês, esse eu conheci mais, o Robert Taillot, porque ele ficou mais amigo do meu chefe, né? E a gente foi jantar algumas vezes. E essas pessoas faziam política, então, alguns sistemas que a gente vai trabalhar depois, para os sistemas poderem falar entre si. Porque um começo difícil é que, como não tinha muita coisa em HTML, então o browser tinha que ler outros protocolos também. Mas você tinha que conversar com a pessoa para ela dizer como é que funcionava o protocolo, coisas assim. Então vamos entender o que é o www, né? Deixa eu abrir aqui o meu computador para poder ter uma dica do que está acontecendo. Primeiro, né, não foi o primeiro prêmio relacionado a essas tecnologias, né? Então, em 1997, o Turing Prize foi para o Douglas Engelbart. Ele também é que teve um aluno dele que também ganhou um prêmio, né? Esse cara, ele inventou praticamente tudo que a gente tem na computação visual, assim, essas coisas que tem no computador, e fez um demo, vocês podem procurar na internet se não tiver interesse, é meio chato, né? Que é esse NLS de 1962, ele fez um demo tipo que o Bill Gates fazia, né, mostrando as funcionalidades que um computador podia ter para ser bom para as pessoas. Para as pessoas usarem ele no dia a dia. É considerado a mãe de todos os demos. Ganhou o prêmio por inventar a computação interativa, por convencer as pessoas que isso era importante. Entre outras coisas, ele inventou o mouse. Outro Turing Prize, de 2004, foi para os caras que inventaram o TCP/IP, o protocolo da internet. Vocês, a maioria de vocês,
né, nasceu no final, são millennials, né, nasceram no finalzinho do século passado, no início desse ano, 17 anos, talvez tenha alguns poucos aí. Né? Mas quando a gente usava rede, não precisava ser esse TCP/IP. Isso foi uma coisa que tomou primeiro o mundo acadêmico e depois o mercado. Havia outros tipos de rede, né? DECnet, né? O protocolo da OSI, né? Que a gente estuda até hoje, porque teoricamente é muito bem feito. Esses caras inventaram o TCP/IP e até hoje também são líderes na tecnologia. Antes do www, como que a gente chegou lá? Como é que essa invenção apareceu? Bom, lá no início do século passado, né, as pessoas começaram a pensar em colaboração com mecanismos super modernos, como carta. O correio ficou eficiente, então a gente podia colaborar mais trocando cartas que eram rápidas. Né? Então, o William Oswald, né, ele fez um jornal, né, que é o Die Group, que era a fonte, inventou a classificação universal, ajudou a divulgar. Então você podia ir na biblioteca e achar um livro pelo número, era bem legal. Né? E queria que todos os cientistas do mundo se unificassem no cérebro mundial. Esse cara conversou com outros, né? Mas esse aí eu acho que é o mais brilhante de todos. Porque em 1900 e pouco, tá? Até 1920, na verdade antes da Primeira Guerra Mundial, ele inventou o que a gente chama de internet. Tá? Ele queria uma tecnologia que estava aparecendo na ciência, de televisão, um telefone que também não tinha 20 anos de idade. Tá? Ele queria fazer uma central mundial de informação, onde você ligaria, falava, eu quero, é tipo o Google Talk, Siri, né? Eu quero saber alguma coisa sobre como se faz uma pizza. Aí ele ia ter um catálogo de papel, o cara ia lá no catálogo de papel, via, pizza é o livro 328, naquela classificação universal. Ia pegar o livro 328 e mostrar, ou um vídeo, né, e mostrar lá numa câmera, né, deve ter um cara aí, para as pessoas interessadas em fazer pizza. Todo o conceito da internet está aí, do www está aí. Só que ele queria fazer com pessoas, catálogos de papel, televisão, câmeras, né, telefones e coisas do gênero. Se você procurar Paul Otler na internet, você consegue ver filmes mostrando as ideias dele, são super interessantes. Né? Mais tarde, né, o Vannevar Bush escreveu um artigo, né, onde ele descrevia uma escrivaninha, né, que basicamente seria um hipertexto baseado em microfichas ou microfilmes, né, onde você apertaria os botões dos códigos. Então, o seu texto teria como se fosse footnotes, né? Então, você escreveria lá, Geraldo Chechel, 1347. Aí você digitava 1347, ele ia procurar a microficha com informações sobre Geraldo Chechel. Okay? Ele inventou essa máquina aí, né? Acho que nunca foi feita. Mas ele inventou toda essa ideia também de você ir caminhando pelos links. Então ele é considerado um dos inventores com essa máquina que chamaria MEMEX. Toda mecânica, ele tem um projeto todo mecânico. O Licklider, né, ele inventou o conceito de internet. Ele foi que escreveu os papers que deram a ideia da ARPANET. Né, da ARPA financiar a ARPANET. A da ARPA, depois chama DARPA, depois chama ARPA e DARPA de novo. É uma agência que os Estados Unidos têm, que é de defesa ou não, dependendo da época, mas que o objetivo é pesquisar coisas do futuro. Então, por exemplo, uma das coisas que eles pesquisam, que eu sei porque deram uma palestra lá na FRJ, é material para tanques de guerra. E eles inventaram a internet, né? E esse cara que escreveu o artigo, né? E era Intergalactic Network. Ele falava, vai ter um cara na Lua que vai mandar uma mensagem TCP/IP, não TCP/IP, é uma mensagem de rede para a Terra. Né? E é pessoal, ficção científica, né? Só que hoje você pode fazer isso. E o Douglas Engelbart, de novo, né, com a lista de invenções dele. Né? Ele inventou o mouse, monitor bitmapped, né, o hipertexto, rede de computadores, ele também sugeriu que tinha, ele falou que sugeriu. Todas as invenções, algumas são meio virtuais. O cara fala, é possível, é assim, mas o mouse ele fez mesmo, o mousezinho mecânico, o monitor ele fez mesmo. Né? Ferramentas colaborativas, nenhuma foi vendida na época que ele inventou, mas ele que inventou, e tem lá no demo dele. Mas o grande cara da invenção da internet
é esse senhor aí meio doido. Esse cara, que é o Ted Nelson, ele descreve num livro que chama Literary Machines exatamente o que é a internet, com um porém. Tudo custaria. Né? Então a ideia dele é a seguinte: a internet é um negócio. E cada vez que você lê algo, você paga uma microtransação. Nem hoje você paga para ler o Globo, né? Só que em vez de você pagar para o Globo, você paga para a internet 1 centavo para ler aquela página e a internet depois faz a conta, né, e bota no Globo um pedaço do Globo. Esse cara descreve tudo que você precisa, teoricamente, em 1987, a gente está fazendo isso desde antes. E foi um grande divulgador. E o livro dele, quando começou em hipertexto, sem a rede, foi um super moda em vários lugares. Mesmo aqui na UFRJ, no Brasil, a gente via, o cara é um gênio, isso vai ser muito legal. Mas ele não conseguiu fazer. Basicamente, ele não conseguiu fazer porque ele escolheu fazer um negócio disso. E ele não conseguiu dinheiro, na época, para implantar essa tecnologia toda. Ele queria vender. Até hoje ele tem uma empresa que tenta vender coisas desse tipo. A gente vai ver que o grande lance do www, o grande sucesso, na verdade, não é porque é melhor tecnologia, todas as coisas são legais, mas é porque era de graça. Totalmente de graça. Então aqui o desenho da rede aqui do livro do Ted Nelson, né? Servidores de documento, clientes, comunicação pela rede, e tinha o conceito de link, e tinha o conceito de backlink, então você podia voltar para o link do que você veio, né? Multilink, você clicava num link, podia abrir uma janelinha, você podia escolher vários links que ele tinha, coisas assim. Então é um mecanismo até mais sofisticado, e é engraçado porque depois que o www fez sucesso, tem alguns artigos, tem algumas propostas, que é a internet de segunda geração. Aí propõe um monte de coisa que não aconteceu até hoje. Por quê? Porque exige um investimento adicional que não vale a pena. Quem é o Tim Berners-Lee? Então, como é que ele apareceu? Ele apareceu nesse contexto. Quer dizer, já existia tudo que ele inventou, já tinham falado. Tá? Quem estava na área sabia que isso era legal. Mas não existia o produto, não existia algo funcionando. Até existiam algumas coisas funcionando mais ou menos. Ele, hoje Sir, né, 55, né, não é tão velho assim, né, é físico, mas sempre trabalhou com software. Tá? Então ele, na prática, profissionalmente, ele é um engenheiro de software. E ele foi trabalhar no CERN, ele foi trabalhar primeiro numa empresa para fazer typeset, fonte para impressora automática, né? Depois ele foi trabalhar no CERN, onde criou o RPC, que hoje é uma coisa que a gente nem usa mais, já passou a tecnologia, né? Ele foi criar essa tecnologia lá no CERN, e nisso, quando ele fez isso, ele falou que precisava de um sistema de documentação. Então ele criou um sistema de documentação que basicamente você tinha uma página, você descrevia a sua página, e no final, em vez das referências, você tinha links para outras páginas. Esse documento tinha uma página raiz, esse sistema tinha uma página raiz, ia se expandindo como um hipertexto, só que só nas referências. Esse sistema, ele documentou tudo que ele tinha feito nele, né, e deixou num disquete que foi reusado, então não existe mais. É o inquiry, né? Texto são nós, né? O código foi perdido, né? Não dá para recuperar nenhum pedaço. Nessa época ele tinha cabelo ainda, já estava começando aí a perder o cabelo. Esses aí são textos dele, tá? Quando ele voltou ao CERN, ele foi passar um tempo fora, ele tinha trabalhado tipo intern, né? Uma espécie de estagiário melhorado, ele foi para fora e voltou contratado para o CERN. E ele falou, bom, eu quero fazer de novo um sistema de documentação. Só que o CERN tinha vários. Tinha um para o IBM, um para o DEC, que é outra marca que subiu, né? Um para você acessar via Macintosh, aí tinha um monte de interface, era super complicado. Então ele começou a pensar o que seria um sistema de documentação aberto, onde qualquer pessoa poderia colocar o seu texto lá. E aí ele falou aqui, né? É um ato de desespero. Por quê? Porque era muito difícil, quando eu estava trabalhando no CERN, botar meu documento em tanta coisa, tanto sistema, em vários formatos diferentes. Né? E aí ele começou a botar tecnologias existentes juntas. E começou a escolher essas tecnologias.
Então, hoje, tecnologias que a gente já escolhe a do www por padrão, na época existiam várias. Por exemplo, talvez alguns de vocês, certamente alguns professores mais matemáticos, usam LaTeX. Então, teve a discussão, por que HTML não é parecido com LaTeX, que um monte de físico usava? Não, vai ser parecido com SGML, que é parecido com o sistema da IBM, que é parecido, o CERN já usa para documentação. Então, certas coisas aconteceram assim. O que é mais a cara do CERN? É LaTeX ou é SGML? Por acaso, as pessoas que estavam... Ele decidiu que era SGML. Se fosse outro grupo que ele estivesse conversando, podia decidir que era LaTeX, e a gente está dando barra coisas hoje em dia, em vez de abre e fecha, menor e maior. Né? E ele foi colocando junto, e uma das coisas que ele percebeu e foi legal, é que ele podia fazer coisas mais genéricas, né, e mais implementáveis por diferentes pessoas, do que se fizesse uma coisa fechadinha ali, e isso seria bom. Então a história de hipertexto dele passa pelo Ted Nelson, eu acabei de falar, e por vários produtos que apareceram. A maioria desses produtos eram produtos muito caros. Tá? Mas teve um produto que foi um grande sucesso, que chamava HyperCard. O HyperCard vendeu o Macintosh, aquele Macintosh pequenininho. Né? O HyperCard você fazia como se fosse um hipertexto local, né? Mas com cartões. Você podia botar botões e código naquele hipertexto. É uma espécie de JavaScript, né? Que você podia fazer. Tá? Só que local. E muita gente usou o HyperCard para fazer várias coisas. A gente comprava stacks, né? Pilhas de cartões. Eu quero uma pilha de cartão sobre física. Tinha um cara lá que vendia pilhas de cartões sobre física. E teve essa conferência, então, de 87, de hipertexto, né? que foi uma conferência também famosa, e apareceram muitos sistemas, e ele, né, viu aquela coisa esquentando. Uma coisa interessante de perceber é o seguinte: até essa época, quem falava de internet era um grupo, quem falava de hipertexto era outro grupo. Esses grupos não se falavam, e um não via, não vou falar bem necessidade, mas importância do outro grupo. Eles estavam muito preocupados com o problema do hipertexto, como ferramenta de interação, e o outro muito preocupado os computadores falarem uns com os outros. Não era essa facilidade de hoje. Outra coisa importante, onde isso aconteceu. Então, o que é o CERN? O CERN é o Laboratório de Física de Partículas de Alta Energia, né? E ele, né, descobriu várias coisas. Agora mesmo nós vimos o bóson de Higgs ser não descoberto, mas ser encontrado, né, pelo CERN. Né? E uma coisa é a seguinte: os problemas de física que o CERN atua são tão difíceis que ele faz bem outras coisas também por causa disso. Então tem um módulo do negócio que se usa em medicina, um detector de partículas que se usa para ver imagens médicas. Né? E várias coisas em computação, o CERN tem certa liderança, como computação distribuída, né? Computação de alto desempenho. E uma das coisas que o CERN tem importância é que criou o WWA. Talvez seja a coisa mais conhecida do CERN hoje em dia. E esse desenho foi o desenho que ele fez explicando por que precisava de um sistema de hipertexto para colocar a documentação. O que você tem aqui são várias, cada bolinha dessa é uma maneira de achar a documentação no CERN. Então você queria um manual, você saía, esse manual está no DEC, esse manual está no IBM, você tinha que andar cada vez por um sistema diferente. Falava, isso é uma loucura. E os sistemas mais importantes do CERN tinham manuais em todos os sistemas. Então tinha uma versão para cada manual. Né? Além disso, né, ele via, bom, mas se eu estou aqui no manual, por exemplo, eu estou aqui lendo o manual do CERN de como programar um pacote de física, mas eu tenho uma dúvida de Fortran. Aí eu tenho que sair, né, e procurar um livro de Fortran. Isso aí, com a internet eu podia entrar num lugar que tem um livro de Fortran e ler. Então ele percebeu essa necessidade de passar de um para o outro. E aí ele fez uma proposta, né, que o chefe dele esqueceu da gaveta. Esqueceu mesmo, porque as pessoas esquecem. Estava tendo reformulação, outras coisas para fazer, né? Não era importante, não foi contratado para isso. E aí ele ficou amigo do Robert Caillot, um francês, que era um físico ligado à computação. E sabe aquele cara que está lá desde o início naquele lugar? Então ele está desde o início lá no CERN, começou a vida lá, está lá há 20 anos, sabia tudo o que acontecia lá dentro, ele sabia da política do CERN.
Falou, cara, não é assim não adianta você mandar esse negócio pro chefe. Você tem que ir lá, você tem que bater na porta do chefe, você tem que levar outro amigo seu para dizer que é boa ideia, você tem que fazer campanha, senão vai ficar lá parado. Porque tem muita coisa para fazer aqui de física. Esse negócio não é nem física, né? É documento. E aí ele foi, né, reforçando essa campanha política, começou a apresentar a coisa para o outro e tal. Só a ideia. Aí um dia, olha só como as coisas são. O Steve Jobs, né, saiu da Apple, fez outra empresa, fez a Next Computing, que fazia uns cubos pretos lindos. E os físicos falaram, pô, isso aí é um workstation Unix de baixo preço. Então, apesar de ser cara, é baixo preço para o workstation Unix. Então eu posso fazer física aqui. O Slack, que é um laboratório de física meio concorrente, meio amigo do CERN, começou a comprar Next. Ele falou, pô, a gente tem que comprar uns Nexts. Mas o que a gente vai fazer com esses Nexts? Pô, faz o www. Esse projeto aqui, então ele conseguiu juntar uma desnecessidade com outra e transformar numa necessidade. Um computador que ninguém sabia para que servia, um sistema que ninguém sabia para que servia, juntou e fez uma coisa que teria utilidade. Então esse é o truque do Next, né? Essa é a foto do computador, né? Maldade, né? Isso aqui é uma obra de design, né? O cara vai lá em cima com um negócio de fogo, grava, propriedade do CERN, né? Está guardado no museu, né? Cola um negócio também, não podia, esse aqui é o primeiro servidor, www, então eu tinha que avisar, que nem você faz aqui no laboratório, não desliga essa máquina, tinha que botar lá, não desliga essa máquina, né? E a ideia dele foi um sistema de documentação com algumas regras. Primeira regra, né? Sem mandar o usuário fazer coisas, sem azucrinar o usuário com regra, né? Não tem que reorganizar documentos para o sistema. O sistema tem que usar o documento no formato que está. Então, uma das características do browser, até hoje é assim, ele lê vários formatos. Tem o formato natural dele, que você pode escolher, com HTML, mas com plugins, né, ele mostra outras coisas, né? Quantidade de regras muito pequenas. Na verdade, os protocolos com muito pouca exigência. E as conexões de hipertexto ligando tudo e apontando para fora. Era muito importante apontar para fora, para ele, mas também porque os sistemas da época que apontavam, só apontavam para dentro. Então o sistema não falava com o outro. Outra ideia que ele foi combatido, inclusive, é que queria um absurdo de fazer uma coisa sem servidor central. Qual é o problema de não ter servidor central no sistema de hipertexto? Você pode clicar num link e parar em lugar nenhum. Quantas vezes já receberam erro 404, erro 430, erro 440? Né? Todo mundo achava isso um absurdo. Um documento que vai para lugar nenhum, que tem erro. Cara, esse é problema de quem está lendo. A gente só tem que cuidar dos nossos documentos, ele cuida do deles. E é melhor assim do que fazer um servidor central que cuida do documento de todo mundo. Né? Vamos aplicar a descentralização. Então isso também foi uma grande vantagem. Por quê? Você quer fazer um servidor www? Você não precisa baixar a rede toda, botar seus documentos, recopiar os documentos, um monte de problema de sincronismo. Não. Você bota um documento que você quer botar na rede, num servidor www, e liga para os seus documentos. E você já está na rede e faz parte da rede toda. Então, as contribuições principais deles, né, foram as seguintes. Primeiro, ele fez o código de um servidor que usava esse protocolo que ele inventou. Característica desse protocolo, ser muito simples. Então, o servidor era muito simples. O protocolo tem 3 comandos. Get, post, que fazem basicamente a mesma coisa, mas um é mais para pegar rapidamente o documento e o outro é mais para pegar o documento passando parâmetros. E head, que pega só o cabeçalho do que um get ou um post faria. Só para você saber o que é o documento, para ver se você vai continuar. Esse protocolo, cara, foi aumentado e respondia algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele respondia o tipo de documento, ele respondia a data de criação do documento. Mas você podia ignorar tudo isso e pegar só o documento. Então você podia tanto fazer um servidor super simples, que não informava nada, só mandava o documento, como um cliente super simples, que se lixava para a informação que vinha e só pegava o documento.
Outra coisa que ele inventou é uma linguagem para você poder colocar documentos simples. Aí ele tem uma ideia que não deu certo. A ideia dele é que o browser ia ser um editor também. Só que é muito mais difícil fazer um editor do que um browser. Então todo mundo começou a fazer browser. Apesar do primeiro browser que ele fez um editor. E aí a gente ficou com essa coisa, todo mundo tem um browser e ninguém edita, porque a gente lê muito mais coisa do que escreve, isso é uma verdade. Mas para vocês terem uma ideia, eu usei quase todos os primeiros editores, né? Porque saíam, a gente testava, né? Vários editores tinham a opção que você podia fazer uma adição à página. Então você pegava a página lá, dizia, eu quero fazer uma adição, aí aquele servidor sabia trabalhar com a adição e você botava um comentário que ele servia para você na página. Mas se outra pessoa pegasse a página, ela não ia ver o seu comentário, só você. Só que olha só como complicou o servidor. Como eu posso começar a botar mensagem lá? Imagina esse pessoal que faz spam fazendo isso hoje em dia. Né? Aí botar um monte de spam lá. Então essas coisas nasceram e morreram. Porque o custo de manutenção delas é muito mais caro que a utilidade delas. E a gente acabou com um sistema onde você gerencia o seu servidor e todo mundo lê. Então essa linguagem aqui, que muita gente aprende, a gente aprende aí em vários cursos, né? Super simples, né? Baseada em uma que já existia. Né? E outra característica importante era que o leitor era perdoável. Então se você escrevesse errado, alguma coisa aparecia. Então isso era muito bom, porque se você escrever errado o arquivo LaTeX, ele compila e não sai nada. Né? Se você escrever errado isso aí, o browser, isso aqui está errado, eu pulo e mostro a próxima palavra. Eu mostro como se fosse texto. Okay? Então isso fez sucesso também. E depois ele inventou, né, essa coisa de HTTP, 2 pontos, né? Na verdade você tem mail to, 2 pontos, o seu mail. Ele inventou isso. Pô, que ridículo. É ridículo. Mas ele teve que lutar com isso. E ele quis transformar isso num protocolo, num padrão, e não conseguia, porque ele chamou de universal. Era identificador universal de recurso. E o cara falou, você é muito snob, você é muito arrogante. Queria fazer um identificador universal. Então, ele chamou, daí na outra reunião, ele chamou de uniforme. Uniforme pode. Uniforme é legal, porque isso aí é uniforme, tem uma forma, né, a forma única de escrever é uniforme. Né? Gente, a gente está num mundo onde se discutia se era o FRJ.br ou BR.FRJ. Tá? As discussões eram nesse padrão. Porque, por exemplo, para mim faz muito mais lógica começar pelo mais genérico. Né? Mas no TCP/IP é ao contrário, a gente acaba no mais genérico. E ele inventou esse conceito que tem um endereço, né, e que tem um nome. Tá? Que a gente usa pouco, esse conceito não é muito usado hoje em dia, o nome e o endereço são meio confusos. Mas na verdade, se você desse uma URN, o servidor ia resolver ela para uma RI, que seria onde está realmente a página. O URN seria o nome virtual da página. E ele programou o código do servidor 2 vezes. Porque primeiro ele fez o Objective-C, para rodar no Next, que era uma linguagem bem legal, e você programava muito rápido. Só que aí ninguém tinha Next, ninguém tinha Objective-C. Então ele reprogramou em C. Okay? E aí deu trabalho, porque não tinha herança, não podia fazer um monte de coisa e tal. Né? Então depois ele programou de... Então, até hoje tem gente que usa o HTTP Server, né, sem nenhum problema. Por quê? Porque o protocolo é muito básico. Get, post, head. Não precisa fazer isso. E, além disso, ele pegou tudo que você precisava para fazer a comunicação e botou na biblioteca. Então, os primeiros browsers só faziam a parte visual, usavam todo o código dele, que é o libwww, tá? Para fazer o cliente. Então, ele deu todo o back-end do cliente de graça também. Hoje ainda existe o que chama libcurl, é equivalente do libwww. E os primeiros browsers eram assim, né? O Next tinha uma versão preto e branco, mais barata, né? Tinha uma versão colorida, né? E basicamente você tinha imagens sem muito poder de colocação, links coloridos, né? E texto sem cor. Mas eu cheguei a usar isso aqui, ó. Você tinha, até hoje tem o links, né? O browser para texto. Aí aparece um número aqui, você digita o número do link que você quer. Ele acabou, a partir desses protocolos, criando
como é que chama isso, meu Deus? Uma organização, um consórcio, aliás, a W3 Consórcio, né, é um consórcio liderado pelo MIT, que contratou eles de líder, para manter todos esses padrões. Hoje em dia você quer saber como funciona o padrão tal. Eu quero fazer um add-on para o browser. Você vai lá, w3c.org, vai estar o padrão lá. Com alguns princípios importantes também. Eu gosto muito disso aqui, porque ele realmente queria que a web fosse para todos e que a web tivesse em tudo. A gente estava falando aqui, esse microfone que a gente está usando, está ligado numa caixa de som, que é controlado, numa caixa de som não, numa mesa de som, que não tem a mesa. Vocês estão vendo a mesa ali? Não está. A mesa está no celular. Já foi embora, né? A mesa está no celular e o cara falou, mas é um web service. É um web server. Isso aqui é uma página web que eu estou mexendo nos botões. Então, realmente, você pode botar a web em tudo. Né? E isso, né, era a visão dele. A visão dele é essa. É que as coisas caminhem para a internet das coisas, na verdade, ser provida com servidores web. Protocolos muito simples. Bom, como que ele conseguiu esse sucesso, então? Né? Primeiro, ele foi fazer algo extremamente complicado com uma composição de tecnologias já existentes. Ele não inventou nada, a não ser um conjunto. Ele não reinventou a roda. Esse é um defeito. Muitas vezes, quando eu estou orientando, eu falo, olha, tem esse algoritmo, já tenho. Não, eu vou fazer a minha versão. A sua versão é mais lenta, é pior e ninguém conhece. Então, não reinventem a roda. Sigam o princípio do Tim Berners-Lee. Se está pronto, eu uso. Ele pegou um computador, uma tecnologia super moderna de desenvolvimento. Pra você ter uma ideia, você desenhava uma janela, isso até hoje não existe. Você desenhava uma janela, desenhava o código. Então, se você desenhou o código para um botão, você clicava no botão e puxava, vinha uma setinha, você jogava no código lá, na função. E aí ele automaticamente preenchia os campos do botão, que o botão tinha que chamar aquela função. Né? Setinhas entre janelas são coisas super difíceis, até nos sistemas operacionais hoje em dia. Né? Interface gráficas, né? Padrão de imagem, som e vídeo, né? Tipos MIME, também, não sei se foi ele que inventou, mas foi inventado na época, que ele começou a passar coisa pelo www e dizer o que estava passando. Né? E o que ele fez? Tudo que for padrão, a gente tem que... Então, GIF, na época, estava aparecendo, bota para dentro. JPEG estava aparecendo na época, bota para dentro. E aí começou a ser fácil usar as tecnologias. Então, você tinha uma coleção de fotos, queria botar na rede, eu posso fazer um programa especial, eu posso botar as fotos no diretório, fazer um arquivo de índice e apontar para elas via www. Todo mundo resolvia seus problemas, como hoje em dia, resolve com o www, mas com a tecnologia criando. Era mais fácil usar a tecnologia dele do que criar, como ainda é hoje em dia. E tudo isso por quê? Porque ele tinha um problema real, um problema de documentação. Então, a grande lição também é que ele tinha um problema real no local dele e ele viu como generalizar esse problema para resolver o problema de todo mundo. Com certeza, quando ele inventou, ele não sabia que isso podia ajudar, não é ajudar, sim, todo mundo, mas impactar o mundo todo dessa forma. Mas você tem uma ideia, quando ele estava inventando na década de 90, 91, ele foi numa feira de hipertexto, ofereceu o código dele de graça para as empresas que tinham hipertexto. Olha só, você já tem hipertexto. É só pegar esse pedacinho de código e linkar na internet e você vai poder 2 servidores vão falar com o outro, N servidores. O pessoal falou para ele que não precisava, que não era bom isso. Aí ele lançou lá tudo dele, né? Em um ano, a feira já tinha vários sistemas na internet, né? Baseados em ter visto o dele funcionar. Aqui está a comunidade de títulos. Uma coisa importante, naquela época, você só estava na moda, vamos ver o pessoal que é mais velho aqui, se saísse na Byte. Então tinha essa revista de computação, a gente usava hoje a revista de papel, né? As novidades vinham numa revista de papel, né? Então tinha essa revista chamada Byte, que é o que depois não virou nada, ela foi à falência, mas durante algum tempo o Wired com esse papel. E agora o Wired também já virou um catálogo de anúncios.
Mas é assim, aí hipertexto foi a capa, né, em 91. Estava na crista da onda, a internet ainda crescia, as comunidades não se falavam. Coisas importantes que ele aprendeu também. A gente tentava usar vários sistemas parecidos com a internet. Tinha um que chamava Gopher. Gopher é o seguinte, a tecnologia básica é o seguinte, você deixava as coisas num diretório tipo FTP, vocês ainda usam FTP, devem saber o que é, talvez, né? E aí você tinha um mecanismo de busca do arquivo que você queria. Então você rodava uma aplicação, essa aplicação você escrevia ali a sua busca, e você faz no Google hoje em dia, um pouquinho mais complicado, ela mandava um e-mail para um servidor que você conhecia, que mandava e-mails para outros servidores que ele conhecia, então tinha um monte de registro de servidor um com o outro, tá? E aí cada servidor local fazia a busca, esse e-mail ia voltando, e aí um dia voltava esse e-mail, isso demorava entre 2 minutos e 8 horas. Uma busca comum, né? Mas isso era super bom, porque a gente não tinha nada, né? Então era muito bom. Só que os caras resolveram que se você fosse universidade, era de graça. Se você fosse uma empresa, você tinha que pagar. Então ninguém adotou esse negócio. Só no lugar de pesquisa adotou. Então ele foi vendo isso, ele foi entendendo que ele precisava. Tinha um que era melhor que eles. Eu usei um sistema de hipertexto, não me lembro o nome agora, que era melhor que o deles. Tá? Pelo menos para texto simples. Assim. Não tinha ainda interface gráfica, mas eles também não tinham, só tinha no Nexus. Sabe? Só que quando você lia a licença, cara, você tinha medo da Polícia Federal bater na sua porta. Né? Porque tinha um monte de... Não pode botar se você for um país que tem bomba atômica. Não pode botar se você for amigo dos Estados Unidos. Se for inimigo, também não pode. Tem que pagar, tem que fazer... Aí você lia aquilo e fala, não vou mexer nesse negócio. A licença está muito complicada. Não tinha inventado o botãozinho de aceito ainda, né? Você tinha que assinar. Você tinha que assinar a licença, mandar pro cara, pô. E ele sacou isso, ele disse, olha só vai fazer sucesso se eu entrar nessa onda do GPL. Ele queria que fosse livre. Né? E o CERN já dava um monte de software de graça. Só que para o CERN dar de graça, ele tinha que entender que valia a pena dar de graça. Então ele teve todo um processo de conhecimento, né? E aí em 93, o CERN fez algo mais que o GPL, colocou em domínio público. Né? Significa que qualquer pessoa pode pegar e fazer qualquer coisa, inclusive ganhar dinheiro com isso. Então, qualquer coisa que você fosse fazer, mostrar informação na internet, desculpe, teve um otário lá que ele fez de graça e deu tudo em domínio público, eu não vou pagar nada para ele. O que você vai fazer? Refazer tudo ou pegar um negócio que é de graça? Então todo mundo começou a pegar para fazer as coisas, qualquer coisa. Era totalmente de graça, não tinha licença nenhuma para ler, domínio público. E isso fez o maior sucesso. Então, é bom? Era bom. Usou tecnologia da moda? Usou. Qual é o maior fator das empresas adotarem? Custo zero. Certamente. Quanto custa lá? Custa 10, custa 5, custa 0. Zero sempre ganha. E funciona. Outro fator, né, que ele teve sorte. Como ele estava no www, tinha muita gente interessada em ver coisas. Gente estudando sistemas de ver documento, de ver hipertexto. Então esses caras, a gente fala, caramba, ele já me deu tudo pronto para pegar um documento. Então o que eu estudo, que é o mais legal para aquela pessoa, né, eu posso só pegar o documento que ele me dá e mostrar. Então várias pessoas, ou várias instituições, implementaram. Eu usei o Viola, usei o TK, usei o Airwise, o Midas eu não me lembro, e plantaram sistemas visualizadores. O primeiro que fez grande sucesso foi o Mosaic, né, que foi uma adaptação de um software que já existia de colaboração, feito pelo NCSA, e que a única coisa do livro dele, que ele fala meio magoado. Né, ele fala o seguinte, esse pessoal do NCSA usava o meu software e dizia que era deles. Não falava uma palavra do nome do CERN, do Tim Berners-Lee, nem precisava nem falar dele, do CERN, foi inventado em outro lugar. Por quê? Porque, basicamente, ele acha, né, ou outros autores também, que eu andei dando uma lida, o NCSA era uma instituição que tinha que mostrar para que veio. Né? O CERN fazia física. Distribuiu um monte de software de graça, de física, geralmente, mas tinha software de gerência de código, várias coisas assim. Era mais um software de graça para a comunidade de física que ele estava colocando para a documentação. Para esse NCSA, não, ele só ganhava verba se convencesse alguém a fazer um produto, uma coisa que ele lançou.
Então eu tinha que dizer que era dele, só que não era, né? Era metade do código vinha do CERN. Mas o NCSA fez uma coisa muito legal. Ele especificou o CGI. CGI foi a primeira maneira de você ter páginas ativas. Então você fazia um código, né, usava o comando get, botava lá a interrogação, daí você bota hoje em dia, e ele, em vez de pegar o arquivo, ele chamava, geralmente na época, um programa em C, né, ou em Bash, ou na linguagem Shell. Eu não tinha PHP ainda, graças a Deus, mas tinha Perl, que é quase tão ruim quanto PHP. Eu fiz muito aplicativo, mini aplicativo, assim, página em Perl. Eu nem falar de mim. E aí, em cima do Mosaic, depois fizeram o Netscape, que foi a primeira geração comercial e que confirmou o sucesso do NCSA. O browser do NCSA, vários códigos dele resistiram anos. Né? Certamente até 2010 tinha. Agora, em 2017, eu procurei e não achei mais. Tem CSA, tem código do NCSA aqui. Mas o browser ainda deve ter. E mais ainda, né? Ele estava no momento certo. Essa tecnologia, uma coisa interessante de várias tecnologias, como a lâmpada, né? Como o avião, é que tem um momento que está todo mundo fazendo aquela tecnologia. E ele acertou a mão. Ele fez um negócio que qualquer um podia usar, muito fácil de usar. Né? Então você tinha uma internet imadura, então ele pegou a internet. Imagina você querer trocar hoje em dia o protocolo www. Nem quem gerencia isso consegue. Vamos lançar HTTP. Um dia vi um negócio legal, um meme legal. Você quer saber se é HTML5? Bota no browser da Microsoft. Se não rodar, é HTML5. Então funciona assim, né? É muito difícil mudar as tecnologias. Né? Não colocou restrição, todos os protocolos leves. Hoje em dia você faz um servidor www, né, com uma página de código Python. Vocês podem procurar na rede. Né? É fácil de fazer. Né? Reusando qualquer documento já existente. Né? Tem um PDF aí, manda o PDF para o browser se vira. E se o browser não conseguir mostrar, eles chamam uma aplicação externa. Né? Então isso facilitou muito. Né? E ele conseguiu, como ele lançou no momento que a internet estava crescendo, conseguiu ser confundido com a internet. Então quando as pessoas falam, eu uso a internet, elas basicamente usam só o www. Elas não fazem RPC, elas não, até tem lá 1000 protocolos diferentes, elas usam um www. Até o e-mail, que tem lá o protocolo SMTP, elas usam via www. Não vem nada que está acontecendo no SMTP. Número de websites. Né? Esse crescimento aqui é exponencial do exponencial. É um negócio enlouquecedor. Né? E aqui o principal salto em ordem de grandeza, né, é o aparecimento do Mosaic. Então, por que o sucesso que eu estava falando aqui? Né? Para ir terminando. Bom, primeiro, né, contexto inicial. Ele tinha um problema real, um contexto inicial, que ajudou ele a pensar e generalizar o seu problema. Né? Principalmente quem está fazendo mestrado e doutorado aqui, né? Trabalhar sem problema. Eu tenho uma solução. É muito, muito estranho. Então você tem que ter um problema. Ele tinha esse contexto inicial. Segundo, escolheu e criou padrões. Então ele fez algo que ele, em vez de fazer um sistema fechado, mesmo que o código fosse todo dele, ele fez um sistema aberto. Você poderia reimplementar tudo que ele fez. E isso o CERN não podia decidir. O CERN podia decidir se o código ia ser de graça ou não. Ele decidiu dar o código de graça e isso acelerou o processo. Mas ele fez protocolos abertos. E isso é o segredo do sucesso de várias coisas, inclusive toda a internet. Por quê? Se você não gosta da implementação, você faz outra, mais eficiente, melhor. Depois, em cima desse protocolo, ele distribuiu as tecnologias, implementações que a gente chama de implementações de referência de graça. Então você podia rapidamente colocar algo funcionando, e se você quisesse melhorar, você ia lá e melhorava. Como a gente tem hoje, né? Todo Linux funciona assim, todos os sistemas de código aberto funcionam assim, só que a gente está falando da década de 90.
Você não tinha o www para poder rodar o GitHub em cima. Essas coisas eram trocadas uma a uma, via FTP, a gente levava no bolso. Ah, vou encontrar um professor amigo lá em São Paulo, você levava o seu código do disquete do professor amigo para ele usar, não demorava muito mais. Ele botou disponível. Né? E algumas palavras-chave. Domínio público do código, né? Simplicidade de tudo que fez, né? Até porque ele tinha que entregar rápido, ele não podia fazer, tem 10 tipos de links possíveis. Link, backlink, multilink, choice link, random link. Não, link, acabou. Implementei uma vez só. Descentralização total, né? Sair do paradigma, né? De controlar tudo. Descentralização, descontrole. Em vez de evitar, resiliência à falha. Se for lá, não encontrou o arquivo, diz que não encontrou o arquivo. Tem o ser humano usando, ele vai entender, não encontrei o arquivo. Né? Então, quando ele faz isso, distribuição e resiliência e reforço. Esse é um segredo também importante. Quanto mais servidor HTTP tinha, mais interessante era você fazer o servidor HTTP. Primeira universidade fazia no país, no dia seguinte, mais 3 faziam, no dia seguinte 10 faziam, no dia seguinte 50 faziam. Porque o outro já fez. Se eu botar, ele se linka, a informação vai ficar junto. Então tem algumas palavras aí, segredos aí para projetos que as pessoas podem querer fazer. Ok? Então essa aí é a história do Tim Berners-Lee, do www. Pelo menos a história inicial. Se alguém quiser alguma pergunta.